possa Jesus prosseguir nos envolvendo nessas vibrações de carinho, de paz e de amor. Quando nós falamos de afetividade, de quem que nós lembramos? Aquele que é o concurso, é Jesus. E quem de nós não tem saudade de Jesus, não é verdade? E por que que nós temos tanta saudade de Jesus? Primeiro que saudade, ninguém mata a saudade, porque só tem saudade quem ama, e a gente tem saudade de quem também nós amamos. E esse amor, esse carinho, essa ternura recíproca de Jesus conosco, ela é algo muito profundo e sublime. E de onde vem justamente essa saudade, essa ternura que Jesus nos inspira, né? Essa afetividade? Então, nós vamos perceber lá em João, no capítulo 8, versículo 58, logo depois daquele momento em que Jesus expressa uma maior afetividade, um maior carinho, um maior respeito, aquela nossa irmã que é arrastada pelo cabelo e jogada aos seus pés na praça. E ali Jesus é questionado: Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério. Diz a lei que devemos apedrejá-la. E tu que dizes? Naquele momento, Jesus perpassando o olhar por aquela multidão, os doutores da lei que ali estavam, e naquele momento, Jesus, olhando aquela mulher com tamanha ternura, indulgência e afetividade, ele diz àquele povo, que são as nossas subpersonalidades da multidão: aquele que tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Aí nós vamos entender a profunda afetividade do Cristo para conosco, porque ele vem nos ensinar a ver texto e contexto. O texto, ela foi apanhada em adultério e deveria ser apedrejada. Pelo texto, ela seria apedrejada. Mas em qual contexto? Primeiro, ela estava adulterando sozinha. Se a lei é para todos, por que não ali o parceiro de adultério? E mais ainda, Jesus, naquele momento, ele vem a nos ensinar a essa busca que nós fazemos para fora da afetividade, nós a possuímos dentro de nós e assim não percebemos muitas vezes. Mas naquele momento que foi saindo um a um, depois de Jesus abaixar e escrever as não afetividades daqueles que ali estavam consigo mesmo, que são os não predicados, e cada um olhando, sabia que aquilo que Jesus havia colocado era para ele, porque o dono da ferida, da sua carência, sabe que a tem. E quando Jesus se viu agora a sós com aquela mulher carente afetivamente, ele pergunta: cadê aqueles que lhe condenavam? Primeiro, ele sabia ou não sabia? Mas por que que ele perguntou? Para que ela pudesse, naquele momento, internalizar a intensidade do aprendizado, que a busca da afetividade não está fora, está na nossa intimidade. E ele também, então, naquele momento, acolhendo com ternura e carinho, num olhar de profunda indulgência, porque qual era o olhar de Jesus naquele momento para a mulher carente afetivamente? Era o olhar do que ela estava fazendo, de quem ela estava, ou o olhar de quem realmente todos nós somos? Era o olhar enquanto filha de Deus, enquanto uma futura dirigente de uma galáxia. Então, naquele momento, Jesus a acolhe com ternura e carinho e diz, em outras palavras, como se ele perguntasse: é no outro que você vai te encontrar? E depois ele diz: vá, e não torne a se enganar, a pecar, porque pode lhe acontecer algo mais grave.
E logo depois, naquela tarde e noite, Jesus na sinagoga, ele é questionado pelos doutores da lei, se ele realmente era maior do que Abraão. Então ele coloca que em verdade eu vos digo, que antes que Abraão fosse ou existisse, eu sou. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente, afetivamente, para estar tutelando a nossa viagem em busca da nossa angelitude. Mas também lá em João, no capítulo 17, no versículo 6, Jesus vem testemunhar a sua afetividade por todos nós, quando ele coloca: eu revelei o teu nome àquele que do mundo me deste, como num diálogo profundo com Deus, este Pai de amor e ternura, de profunda afetividade por todos nós. E ele continua dizendo: eles eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Estão mostrando que Deus, ao nos criar, nos concedeu a nossa tutela a Jesus. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 142, ele coloca que Jesus, além de conquistar a nossa tutela por amor, foi também por testemunho. E ele afirma mais ainda: depois de Deus, que é a presença permanente, afetivamente em nossas vidas, é Jesus, a presença permanente, a nos acompanhar na nossa viagem, na busca da nossa angelitude. É por essa razão que Jesus afirma: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Mostrando, portanto, que a evolução espiritual, ela não é uma opção, ela é uma determinação amorosa de Deus para todas as suas criaturas. Tanto é que na questão 115 do Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec tem um carinho de perguntar aos bons espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Há privilégio diante da divindade, em outras palavras? E essa resposta mostra a equanimidade do amor de Deus por todos nós. Porque os benfeitores espirituais então respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. E a cada um, deu determinada missão. Com isso, nós já podemos deduzir e, e afirmar que todos nós temos uma missão pessoal de desenvolver a autoafetividade, que está ligada ao autorrespeito, à autovalorização, o autocuidado, o autoamor. E aí ele prossegue, os benfeitores, na resposta: com que finalidade que Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu a cada um uma missão? Com a finalidade de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo caminho da verdade. Para quê? Para nos aproximarmos de Deus. Quando eles afirmam, para aproximarmos de si. Então, nós vamos perceber que a nossa missão pessoal é nos autocuidar. Ninguém reencarnou para mudar o outro. Mas Deus, ao nos criar, nos inseriu dentro das suas leis sábias e imutáveis. Inevitavelmente, dentro da lei de solidariedade, de fraternidade,
dentro da lei de sociedade. A semelhança da flor, que ao perfumar o jardim, ela se perfuma primeiro. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos também colaborando e convidando aqueles que gravitam em torno de nós no seu processo de autodesenvolvimento. Mas os benfeitores respondem ainda, continuando na resposta, diz assim: é justamente dessa busca da perfeição é que nós estaremos encontrando a pura e eterna felicidade. Então, é no exercício do nosso autoaprimoramento que nós estaremos encontrando a nossa felicidade. Não é por outra razão que o codificador Allan Kardec afirma, reconhece o verdadeiro cristão ou verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreendemos em dominar as nossas más inclinações. Então, é no nosso esforço, porque todos nós trazemos conosco essa proposta da busca da nossa elevação espiritual. E ela somente se dará pela autoafetividade. Como? De que forma? Está também nessa resposta 115, quando os benfeitores dizem assim: é passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem este conhecimento, que é o conhecimento da verdade. Simplicidade, desprovido dessa complexidade que hoje, enquanto o homem e a mulher tecnológica, como diz o espírito Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade. Ignorantes do quê? Da verdade. E onde se encontra a verdade? Nas leis divinas. E onde se encontram escritas as leis divinas? Na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Mas os benfeitores espirituais, quando respondem, ainda diz assim: uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Ou seja, a submissão não é subserviência. A submissão aqui é um profundo ato de inteligência, de uso amoroso, equilibrado, afetivo da inteligência. Se o nosso Renato me deu um aparelho e diz: Lacordaire, esse aparelho ele é excelente, vai facilitar muito a sua vida. Mas tem um detalhe: a voltagem dele é 110. Se eu quero realmente desfrutar de forma exitosa e eficiente do aparelho, eu vou submetê-lo à voltagem correspondente, que é 110. Então, da mesma forma, aqueles de nós que nos submetemos às leis divinas, porque diante das leis não tem como nós contrariá-las. Ou nós nos aproximamos, ou nós nos afastamos. Então, quando nós nos sintonizamos com as leis, nós já vamos desfrutar da felicidade relativa no aqui e agora. Mas os benfeitores continuam nessa resposta, dizendo: outros só a suportam murmurando, e pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Ou seja, aqueles de nós que entramos no campo da queixa ou da lamentação, nós vamos nos distanciando dessa possibilidade amorosa de desfrutarmos de quem realmente nós somos, enquanto filhos de Deus e aprendizes da vida. O espírito Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, no livro Plenitude, ela nos afirma: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Portanto, aí cai por terra aquilo que nós muitas vezes ouvimos no próprio movimento espírita: quem não muda por amor, muda pela dor. Vocês acham que mudam? Se Deus é amor, como diz João, a sua pedagogia ou a sua andragogia só pode ser o amor. Então, nós só mudamos por amor.
Então, a dor, ela, na verdade, como diz também o espírito amigo, nossa querida Joana, que auxiliou na codificação, ela é o carteiro que Deus envia aos seus eleitos. Então, eu posso estar sofrendo, mas eu estou reclamando, eu estou lamentando, eu estou culpabilizando meu pai, a minha mãe, o outro. Eu não me assumo na minha responsabilidade como aprendiz da vida. Então, a dor, ela só é o carteiro sinalizando para que nós possamos voltar para a autoafetividade, que é a autoaceitação, o autocuidado, o autorrespeito, o autoacolhimento amoroso. Então, nós vamos entender que Deus, conforme está na questão 13 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec enumera alguns atributos da divindade, mostrando que nós não temos como aferir a intimidade de Deus, mas podemos saber o que ele não pode deixar de ser. Eterno. Está na imutabilidade, na imaterialidade, na unicidade, na sua onipotência, na suprema e soberana inteligência, soberana justiça, bondade, perfeição infinita. Mas, na própria Gênese bíblica, nós vamos encontrar que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. O que significa? Significa que Deus, na sua bondade infinita, na sua ternura infinita, ele sendo tudo, não precisava ter nos criado, mas nos criou por amor. Mas sendo ele tudo, ele não tem falta de nada. Então, para quem que ele nos criou? Para nós mesmos. E ao nos criar, nos deu para que nós possamos nos autocuidar, trabalhar nossa autoafetividade, em busca da nossa evolução enquanto ser espiritual. E ao nos criar, ele também nos ajudou criando as suas leis sábias e imutáveis, para que nós tenhamos um parâmetro para o nosso crescimento espiritual. Deus, ao criar as suas leis, nós somos submetidos, como todos os animais, a leis físicas, químicas e biológicas. Mas os animais são regidos por automatismos. Nós também temos o automatismo conosco. O nosso coração pulsa e vibra independente da nossa vontade. As nossas células se multiplicam independente da nossa determinação, da nossa programação. Mas nós, enquanto espírito, o ser inteligente que povoa o universo, somos os únicos seres da criação que trazemos conosco um código moral. Trazemos conosco a lei de liberdade, a lei de responsabilidade, a lei de solidariedade, a lei de sociedade. E quanto mais nós entendemos como funcionam as leis, mais nós desfrutaremos de quem nós somos diante das próprias leis. E para que Deus criou as leis morais? Para nos proteger. De quem? De nós mesmos. Você já dirigiu numa estrada à noite, chovendo, sem sinalização? Mas também você já dirigiu numa estrada, chovendo, cheia de sinalização, olho de gato, as faixas, as placas. Então, às vezes, elas funcionam como placas, sinalizando para que nós tenhamos ações amorosas e exitosas, afetivas, primeiro para conosco mesmos. E nós somos os únicos seres da criação responsáveis para estarmos exemplificando este código moral. Por isso que Deus, ao nos criar, nos criou com todos os seus atributos em estado de sementes, para que nós tenhamos a responsabilidade de desenvolver. Deus é infinito e nós somos imortais. Deus é onisciente
onipresente. E nós marchamos para a autoconsciência. E Deus, ao nos criar, ele nos criou com duas missões, de co-criador e colaborador da sua obra. O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele coloca que quando a beija-flor enfia o seu biquinho numa flor para tirar o néctar, ele leva para outra flor. Assim como a abelha, a borboleta, estão sendo co-criadores e colaboradores da divindade, mas não têm essa consciência. Nós somos os únicos seres que somos convidados a desenvolver essa autoafetividade enquanto colaboradores, enquanto co-criadores da divindade. Então, quanto mais nós entendermos de como funcionam as leis divinas, melhor nós estaremos nos tornando colaboradores e co-criadores e desfrutando de quem realmente nós somos diante da divindade, aproximando cada vez mais do objetivo pelo qual todos fomos criados, em busca da felicidade. E a felicidade, ela não é uma estação, ela é uma viagem fruto dos nossos esforços em desenvolver as virtudes latentes dentro de nós. Por isso que nós podemos, conforme está na questão 115 do Livro dos Espíritos, já desfrutar dessa felicidade relativa aqui e agora. Agora, como nós entendermos as leis divinas? É por isso que Allan Kardec, sabiamente, o pedagogo por excelência, colocou na parte terceira do Livro dos Espíritos pelo menos 10 leis básicas. Existem muito mais. Como que funciona a lei de liberdade? O apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição magnânima. Quando ele diz assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. O que ele está falando? Ele está falando da nossa educação diante da lei de liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser, mas se eu me educo diante das leis, eu vou estar ponderando. Aqueles de nós que tomamos atitudes impulsivas, automatistas, dentro da lei de liberdade, muitas vezes, logo depois, nós vamos estar construindo a nossa escravização. E aqueles de nós que fazemos a semelhança do apóstolo Paulo, utilizando o bom senso, a humildade, o discernimento, a afetividade, que é o autorrespeito conosco mesmo, nós estaremos nos ponderando. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Daí vamos entender que, diante das leis divinas, nós não temos como contrariá-las, como também não temos como mudar nada no Criador. Então, onde nós vamos mexer? Em nós mesmos. É por isso que o apóstolo Paulo, em cartas aos Romanos, ele diz assim, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. O mal que eu não quero, eu ainda faço. O que ele está nos falando? Da predominância da nossa característica instintiva egóica em detrimento da nossa característica humana, instintiva, essencial, nos convidando a uma autoeducação. Quando ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso dentro das leis divinas. Quando Santos Dumont foi criar o avião, ele não foi contra a lei da gravidade ou contra a lei da aerodinâmica, ele foi estudá-la. E, ao estudá-la, aproveitando da lei, ele criou o avião. Então, quanto mais nós entendemos das leis, mais nós desfrutaremos de quem nós somos e do que a vida nos oferece. Nós temos no Mato Grosso um alto índice de produtividade de soja, uma soja que tem alto índice de resistência à praga e um alto índice de produtividade. Agora, os geneticistas criaram a soja? Não. Por entender da genética, chegaram a este resultado. Jesus, quando estava
diante daqueles que traziam as carências e as suas dificuldades de ordem físicas e morais. Em nenhum momento Jesus contrariou as leis divinas, mas por entendê-las, compreendê-las e na sua elevação moral, manejando as leis, ele proporcionou aleijados a andar, cegos a ver, surdos a ouvir, e assim sucessivamente, e nos legando a lei do amor, justiça e caridade na sua exemplificação. Então, diante das leis, nós só temos um movimento, é nos entregarmos afetivamente, nos entregarmos às leis e a Deus, mas entregarmos em ação, para desenvolver conosco a fé convicta, essa autoconfiança, essa certeza de quem nós somos, enquanto filhos de Deus e aprendizes da vida, que Jesus veio nos colocar. Vejamos que Jesus, ele vem nos trazer, ele mesmo apresentando, como Allan Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o item 7, uma mensagem do Espírito de Verdade, de Bordeaux, 1861. Olha como Jesus se apresenta lá agora com a terceira revelação. Ele diz assim: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Que remédio? O alto amor, a autoafetividade, o autorrespeito. Ele diz: os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e sereis aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz aos nossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Então, a doutrina espírita, ela vem justamente nos ajudar a desenvolver essa afetividade, esse autorrespeito, essa autovalorização, para que nós possamos, no nosso processo de autotransformação amorosa, colaborarmos também com aqueles que gravitam em torno das nossas vidas. O espírito Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela diz assim: afinal, todos os indivíduos se encontram na Terra em processo de evolução. Conseguida uma etapa, outra se lhe apresenta como o próximo passo. A satisfação, a parada no patamar conquistado, leva ao tédio, ao cansaço da vida. Por quê? Quando nós nos entregamos à inação, à acomodação, vem naturalmente o vazio existencial. Nós fomos seres criados para estarmos juntos, como disse Jesus. Eu e o Pai trabalhamos incessantemente. Então, nós somos convidados a trabalhar a nossa autoafetividade. E ela diz mais ainda, falando da manutenção do propósito. Por outro lado, a educação, os hábitos, os fenômenos psicológicos e fisiológicos estão alterados a cada momento. Então, a cada momento, nós somos convidados a fazer uma mudança de nível conosco mesmo, de forma amorosa, respeitosa. Por quê? É somente através do alto amor, do alto respeito, da autoafetividade que nós estaremos mudando de nível conosco mesmo. Ela diz assim: olha, do acúmulo desses valores resultam-lhe as aspirações e as tendências e anseios. Seus conflitos e ansiedades e realizações serão todos atendidos amorosamente quando nos entregamos ao exemplo maior, que é Jesus. No livro
Adolescência e Vida, Joana de Ângeles, essa benfeitora querida, ela nos coloca, às vezes, a afetividade como a animosidade são detectadas desde o período da gestação, predispondo pais à aceitação ou à rejeição do ser em formação, que eles ouvem a expressão de carinho, eles sentem as vibrações inamistosas, que se irão converter em conflitos psicológicos na infância e na adolescência, gerando distúrbio para toda a existência por vindoura. Então, nós vamos perceber, como diz o Espírito Emmanuel, nem um aperto de mão é por acaso. Aliás, a doutrina espírita nos esclarece: acaso e milagre não existem. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para ferirmos a intimidade dos fatos. E aí nos diz Joana de Ângeles: floresça onde Deus lhe colocou, o seu pai, a sua mãe, o caldo sociocultural em que nós fomos mergulhados não foi por acaso. É importante que nós busquemos, conforme na questão 115 do Livro dos Espíritos, estar nos tornando dóceis diante deste convite amoroso que a vida nos oferece para desenvolvermos conosco o autorrespeito, o autocuidado, em síntese, a autoafetividade. O Espírito Emmanuel, no livro Na Era do Espírito, que são espíritos diversos, numa mensagem que se intitula Vida Afetiva. Olhe como que ele nos diz a respeito todos os problemas da vida afetiva serão devidamente aclarados quando o conhecimento da reencarnação for concebido na base da regra áurea. E aí nós vamos entender que a doutrina espírita nos trazendo o esclarecimento, principalmente através da reencarnação. A palavra foi cunhada por Allan Kardec, foi criada por Allan Kardec, que é a volta do espírito no mesmo palco da vida, como diz Emmanuel no livro Fonte Viva, na maioria das vezes com os mesmos artistas de antes, mas com papéis trocados. O filho de hoje, o pai de ontem, e assim sucessivamente. Então, nós vamos entendendo que é um reencontro de almas para que nós possamos desenvolver a nossa autoafetividade. Ele diz assim: faremos a outrem, nos domínios afetivos, aquilo que desejamos se nos faça. Isso porque, de tudo que doarmos ao coração alheio, recolheremos de volta. E aí nós vamos entender a bênção que a doutrina espírita nos traz, nos esclarecendo que nós estamos hoje, onde nós estamos, e principalmente sob o guarda-chuva da doutrina espírita, como diz o espírito Guilhom Ribeiro, ou somos espíritas pela segunda vez, ou fomos muito bem preparados na espiritualidade. Ou como diz o espírito Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, na última mensagem que diz Labor e Equipe, nós, aqueles que hoje estamos albergados pela doutrina espírita, somos aqueles espíritos que estavam sofrendo amargamente na psicosfera da Terra, nas regiões de sofrimento. Mas, num dado momento, Francisco, conduído pela nossa dor, movido por uma profunda afetividade, carinho por todos nós, recorreu a Jesus. E Jesus concedeu a oportunidade dele estar nos resgatando e trazendo para o guarda-chuva da doutrina espírita. E aqui estamos hoje de volta. Então, diz Emmanuel assim nessa mensagem: o amor, em sua luminosa liberdade, é independente em suas escolhas e manifestações. No entanto, obedece igualmente ao princípio livre da sementeira e escravo na colheita. Ele diz assim: ligeira recolta de observação nos fará pensar nisso. Em muitas ocasiões, o rival que abatemos de um modo ou de outro
induzindo a desencarnação, é o filho que a vida e o tempo nos coloca nos braços, a cobrar-nos em abnegação e renúncia à assistência e à proteção que lhe devemos. Fomos fazer uma compra muito rápida no supermercado, eu e minha esposa. Quando encostamos o carro, ela desceu, eu fiquei aguardando, e vi quando o lixeiro, juntando os sacos de lixo, para logo o caminhão passar, e quando eu vi, ele foi para debaixo de um luzeiro, um poste, e tirou de um embornal, uma bolsa de tecido, um livro grosso, e estava sinalizado e começou a ver. Quando eu olhei, era um livro de fisiologia, de medicina. Nada curioso, eu desci e perguntei, boa noite, como é que você chama? Armando. Escuta, você está lendo este livro, não é de medicina? Não, eu estou estudando. Mas não é um livro de medicina? É de medicina. Mas você faz medicina? Ainda não. Eu chego a sonhar fazendo cirurgias, mas eu não tive condições até agora. Eu disse, mas por quê? Porque aos 18 anos, eu engravidei minha esposa, que tinha 14. Os pais haviam sido assassinados na boca de fumo. Ela morava com os avós. E eu não poderia abandoná-la. E quando vieram nascer os meus filhos, eram gêmeos. Um totalmente entrevado, o outro surdo e cego e tem um comprometimento motor. Eu trabalho durante o dia, durante a noite e cuido deles durante o dia. Minha esposa trabalha durante o dia e cuida deles durante a noite. Agora eu pergunto, ele poderia ou não ter abandonado? Poderia? E a esposa também? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem o cuidado de perguntar aos bons espíritos qual é o sentido da reencarnação. Os benfeitores da humanidade, então, respondem expiação e provas. Expiação, na etimologia da palavra, ex, significa extrair, pia, pureza da ação. Na expiação é um processo de reeducação. Na provação, nós estamos para sedimentar valores ou educar. Educar é formar hábitos, reeducar é reformular. A semelhança do aluno que, de repente, na faculdade não conseguiu levar uma matéria até o fim. De repente, no quarto semestre, o coordenador vai o chamar e dizer, olha, você deve expiar aquela matéria, resgatá-la, e ele agora está muito melhor preparado. Assim também é a misericórdia divina. Na expiação, o espírito passa por um processo de buscar recursos para poder expiar. E aí eu pergunto, qual é o compromisso do lixeiro? Qual área? Não é a área da saúde? E do médico? Não é a área da saúde? Então, quem é o Armando? Se não o médico de outrora, que hoje volta na mesma área em que ele faliu, mas não nas mesmas condições, pela misericórdia divina. Vai adquirir uma têmpera moral para logo depois poder resgatar definitivamente os equívocos que praticamos no passado. É por isso que o Espírito Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela então coloca nós, na nossa busca da nossa elevação espiritual, muitas vezes produzimos alguns descaminhos, ou seja, saímos da rota, saímos daquele caminho da justiça, do amor e da caridade. E ela diz, e nesses descaminhos nós produzimos algumas experiências não legítimas. Olha como ela está chamando a nossa derrocada moral. Experiências não legítimas. E aí a gente vê a bondade de Deus. Nem os nossos erros, nossos equívocos são de jogar fora. Porque dentro de nós não há mapa de derrota. Dentro de nós há fatos. A forma como os vemos é que irá nos levar a nos sentir felizes ou não, transformando aquelas experiências, desafios, em aprendizados. E ela diz, e essas experiências
não legítimo, que são as nossas atitudes em dessintonia com a lei de amor, justiça e caridade, nos acompanharão lei de causa e efeito, na configuração do ego evidente ou do ego mascarado. E aí nós vamos ver das máscaras, quando Jesus diz túmulos caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Então, nós trazemos conosco como herança das nossas próprias ações, como disse Jesus, a cada um conforme as suas obras. Então, o Espírito Emmanuel, ele continua dizendo assim, o jovem ou a jovem que furtamos dos braços de nossos filhos, considerando-os indignos de nossa equipe doméstica, impondo-lhe direta ou indiretamente a morte do corpo físico, voltam na condição de netos, em muitas circunstâncias, compartilhando o leito e a vida. E aí nós vamos entender a afetividade presente em nossas vidas, no processo da evolução. E ele diz: a criança nascitura, que arrojamos a vala do aborto desnecessário e que deveria nascer e crescer para o desenvolvimento da afetividade pacífica entre os nossos descendentes, costuma encontrar novo berço em nosso clima social, reaparecendo na condição do homem ou da mulher, que mais tarde nos aborda a organização familiar, exigindo-nos pesados tributos de aflição. Por quê? O Espírito André Luiz diz assim: aquilo que é nosso não vai para a porta do vizinho. O único carteiro que não erra de endereço é o nosso Senhor. E Emmanuel diz: as criaturas que enganamos no terreno do afeto, em outras instâncias, habitualmente retornam até nós por filhos problema, reclamando-nos atenção e carinho constantes para os reajuste emocional que demandam. Daí vamos entender os desafios que nós trazemos conosco nas nossas relações interpessoais para desenvolvermos a afetividade da amorosidade, do respeito mútuo, do acolhimento, da generosidade, como colocou Jesus. Aquele que não precisar de perdão, de indulgência, atire a primeira pedra. Então, ele ainda diz assim: frustrações, conflitos, vinculações extremas e aversões congênitas de hoje são frutos dos desequilíbrios afetivos de ontem, a nos pedirem trabalho e restauração. Como no caso do lixeiro, o Armando, quem é ele? Quem é a esposa? Quem são os filhos? Porque existem médicos fazendo abortos, existem médicos fazendo cirurgias desnecessárias, é claro, com raras exceções. Então, olha aí, nós de volta na responsabilidade de estarmos assumindo a nossa própria herança. E Emmanuel diz assim: é possível, haja longa demora na aceitação geral da verdade por parte dos agrupamentos humanos, em nos reportando ao mundo genésico. Dia virá, porém, no qual todas as criaturas compreenderão que o Espírito, onde estiver, conforme aquilo que plante em matéria de afetividade, isso também colherá, conforme nos afirmou Jesus, a cada um conforme as suas obras. E aí nós vamos entender a bondade, a ternura, a afetividade de Deus para conosco. Quando Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele conta a história de Joana de Cusa, que é a nossa Joana de Ângeles. Veja o amor a Jesus, é aquele amor que vai impregnar as nossas fibras mais íntimas, como aconteceu com Joana de Cusa, quando, no momento de desafeto, na intimidade do lar, no desentendimento com o companheiro, com o seu parceiro, e possivelmente num momento depressivo, e como diz Emmanuel, a ajuda sempre chega na frente, antes de qualquer problema, porque Deus é amor. Aquela que a auxiliava nos afazeres domésticos, chegou e disse: Dona Joana, passa por Cafarnaum um homem incomparável. Ele fala de coisas muito simples,
Diz que todos nós somos filhos de um pai, de amor, de ternura, que a casa deste pai há várias moradas. Ele diz que todos somos irmãos. Ele fala com tamanha ternura que vai à intimidade das nossas almas. Vamos ouvi-lo. Joana de Cusa, disfarçada por ser uma dama da sociedade, se mistura ao povo naquela tarde e noite de primavera, quando Jesus começa a dizer: Vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso e repouso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave, meu manto é leve. Joana de Cusa, naquele momento, as palavras do Cristo eram quais gotas de orvalho descendo na dor da sua alma, naquele deserto de sofrimento. Foi amor à primeira vista. E quando a força da vontade está presente nas nossas ações, acompanhada da autoafetividade, nós mudamos por amor. E Joana de Cusa conseguiu, naquela tarde e noite de primavera, ir até a casa de Pedro, quando ela soube que Jesus lá estava, e bate a porta para uma entrevista. E quando ela bate a porta, ela ouve aquela voz terna, canora, afetiva, amorosa. Entre, Joana, entre. E quando ela abre a porta e olha, é Jesus. É Jesus. E emocionadamente, ela então, olhando Jesus, os seus olhares se cruzam. Ela pergunta: Senhor, o Senhor me conhece? Jesus tocando suavemente as mãos de Joana de Cusa, aconchegando ao peito, olhando nos olhos, janela da alma. Oh, Joana, minha filha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. O seu nome, o meu nome, o nome dos seus entes queridos, daqueles que foram e que se encontram além do arco-íris, mas que se encontram presente na afetividade. Estamos todos inscritos no coração de Jesus, que nos conhece amorosamente, nos pedindo um espaço na intimidade das nossas almas e que lhe emprestemos as nossas mãos, os nossos ouvidos, o nosso olhar, o nosso falar, porque lá fora há tanta dor, há tanto sofrimento, há tanta angústia e uma carência daqueles que não conhecem afetivamente o Jesus que conhecemos, que a doutrina espírita nos oportuniza, o Jesus descrucificado. E nos diz Dr. Bezerra de Menezes, aqueles que queremos nos cristificar, não deveremos fugir ao testemunho de nos crucificar com Jesus, na intimidade das nossas almas, na afetividade conosco, com o próximo e com a vida. Que Jesus nos abençoe e guarde sempre em paz. Gratidão, Lacordaire. Excelentes reflexões. Gratidão. Nós temos, sim, no privado, a Cida para as perguntas, tá bom? Obrigada. Com você, Cida. Sim, obrigado, Lacordaire. Vamos às perguntinhas, né? Então, Qual a importância da afetividade dos pais no desenvolvimento emocional e psicológico das crianças? é fundamental. Tanto os teóricos da psicologia, como Vallon, Piaget e tantos outros, eles afirmam que toda criança ela tem necessidade do adulto afetivo para inseri-la na vida social. A nossa benfeitora Joana de Anjos, no livro SOS Família,
conforme na própria sintonia com o Livro dos Espíritos, ela coloca que a missão dos pais é uma missão, é receber esta alma, e na primeira infância, na segunda infância, a criança absorve o verbal e o não verbal na relação com o adulto. Então, aquela criança que recebeu afetivamente as orientações amorosas da vida tem tudo para ser um adolescente dócil, como também um adulto responsável e amoroso, consigo, com o outro e com a sociedade. Então, é fundamental a afetividade dos pais na relação com os filhos. E a afetividade, ela nos leva, na relação com as crianças, a estar amorosamente estabelecendo os limites. E limite não é para limitar a relação. Limite é para que realmente nós possamos desfrutar amorosamente de quem nós somos, diante do outro, da vida e do Criador. Mais uma. Vamos te explorar hoje, hein? Nossa, se eu não souber, quem já tem a equipe para responder? Ah, tá bom. Qual é a expectativa inconsciente que projetamos no outro quando buscamos agradá-lo, movidos pela carência emocional? Então, todos nós temos expectativas. A expectativa ela é fundamental, porque é como a sede. Ninguém foi criado para ficar com sede. Nós fomos criados para ter sede. Quando você bebe a água, aquela sede passa, mas ela volta. Da mesma forma, nós temos uma sede afetiva, uma sede de carinho, uma sede de respeito, uma sede de acolhimento, uma sede de reconhecimento. Mas, sabiamente, a divindade colocou a fonte dentro de nós. É por essa razão que Jesus, diante da mulher samaritana, no poço de Jacó, ele diz: Eu tenho a água da vida, e quem dessa água beber jamais sentirá sede. Então, a água da vida é o exercício nosso de estarmos trabalhando as virtudes que trazemos dentro de nós em estado de latência. Então, a expectativa, nós temos uma expectativa fantasiosa, que é aquela que nós entramos num processo de carência, e perante a divindade não há ninguém carente nem abandonado. Então, nós temos também aquela expectativa, que ela é uma expectativa natural, em que nós, na relação com o outro, nós intercambiamos dentro da lei de sociedade, de solidariedade e de fraternidade. Então, à medida que nós vamos amadurecendo psicologicamente e emocionalmente, nós vamos saindo dessa expectativa fantasiosa para uma expectativa amorosa, afetiva, de forma equilibrada. E que nós ficamos numa uma relação de interdependência, não de codependência. Na codependência, nós ficamos atrás da validação do outro. Na interdependência, nós sabemos quem nós somos, primeiro para nós mesmos, quem nós somos na relação com o outro, nossos diversos papéis, e quem nós somos diante da divindade. Então, isso realmente nos autoabastece. Obrigada, Lacordaire. Mais uma. Como a sociedade contemporânea pode influenciar ou agravar a carência afetiva das pessoas? Sim, nós estamos vendo a era das redes sociais. Nós estamos muitas vezes perto de quem está longe, longe de quem está perto. Nós estamos vivendo aí o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e tantas outras. A questão não é a rede social, é como nós a utilizamos. Outro dia, onde eu trabalho, eu tive a oportunidade de ver uma jovem, junto de outra colega, quando ela diz assim: Olha, veja só, eu fui ao salão, me produzi toda e coloquei no Instagram. Ó, assim que eu postei, quem curtiu primeiro? Aquele, só para saber o que ele perdeu. Então, nós vamos perceber que ali ela estava focada e se tratando como se fosse algo, né? Coisas. Né? Então, nós estamos vivendo esse momento do joio e o trigo. Então, o que acontece? Coisas a gente usa, estraga, ou manda consertar, ou joga fora. A gente não, a gente ama. Então, nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca, e essa é a grande proposta da doutrina espírita, estar nos ajudando, como diz o apóstolo Paulo, viver no mundo, mas não para o mundo.
E a doutrina espírita, ela nos dá esta base. Daí a importância, nós, enquanto pais e educadores, estamos encaminhando os nossos filhos para a evangelização infanto-juvenil. A importância do evangelho no lar, a importância da oração, a importância de nós passarmos os valores que a traça não corrói, a ferrugem não consome, nem o ladrão rouba, como disse Jesus. Porque viver no mundo, mas não para o mundo, como diz o apóstolo Paulo. E essa é a grande proposta da doutrina espírita. Mais uma, tá? Para não Pode ficar à ficar muito vontade. tarde. O que mais bloqueia o fluxo da afetividade nas pessoas? O medo, o orgulho, as feridas da infância, etc. E como podemos começar a desbloquear isso? Acima de tudo é a nossa ignorância, né? Então, nós sofremos por duas razões, ou por ignorância, ou muitas vezes por rebeldia, conforme nós vimos na questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, Deus não criou ninguém coitadinho nem incapaz. Então, muitas vezes, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa presunção, o nosso egoísmo. Então, todos esses não valores que Francisco de Assis nos traz um roteiro seguro e amoroso de um ciclo virtuoso. Eu, por muito tempo, eu achava quando Francisco, coração de Francisco de Assis, dizia, Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz. Era eu sair por aí abraçando todo mundo e ser o instrumento de paz, mas não é. Assim como toda mensagem dos espíritos superiores e de Jesus são mensagem intimista. Quanto de nós já não nos pegamos? Olha, quem deveria estar assistindo essa palestra é o fulano. Olha, eu vou levar essa mensagem para o Beltrano. E nós não nos damos conta que a dor é nossa. E aquela dor, que é minha, se eu não cuido dela com carinho, com respeito, ela vai doer no momento inadequado. Ou eu vou descontar em quem não tem nada a ver com isso. Então, a oração de Francisco de Assis, ela é um roteiro seguro para que nós possamos desenvolver a autoafetividade. Então, quando ele diz, Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz. Quanto de nós, às vezes, ficamos nos criticando, nos censurando, brigando conosco mesmo, num padrão de autoexigência ou de perfeccionismo? Qual é o padrão do perfeccionismo? Qual é a crença limitadora? Eu não posso errar. O erro, na verdade, como diz o espírito Joana de Anjos, é uma experiência nos convidando a refletir, a analisar e fazer de forma diferente. Então, toda a oração de Francisco é um convite a nos tornarmos aprendizes de nós mesmos e da própria vida e diante das leis divinas. Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor dentro de mim. Quanto de nós estamos, muitas vezes, guardando mágoa, ressentimento, ou daquilo que nós fizemos, do que o outro fez, e atribuímos a nós? Então, quando logo depois, na segunda etapa, ele diz assim, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Então, nesse momento, é o aprendiz que entra na consciência de co-criador e colaborador da divindade. Esse é o caminho, a autoafetividade. Ai, Lacordaire, muito obrigado. Foi excelente te ouvir. Nós temos um monte de agradecimentos no chat das pessoas te agradecendo por essa palestra maravilhosa. Eu que E agradeço, antes, né? Esse e encantamento antes da doutrina espírita, né? é extremamente importante, né? E Verdade. antes de eu te pedir as considerações finais, eu quero pedir e convidar todo mundo para a semana que vem, a Caroline Fonseca vai estar conosco fazendo a explanação, né? Fazendo a palestra. E agora eu queria pedir para você suas considerações finais e pedir se você pode fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Sim, com o maior carinho, a maior ternura. Muito Vamos orar, sim. obrigada. Isso, então vamos orar. Vamos lembrar do carinho, da ternura, da afetividade de Jesus. E neste momento, se você oportunizasse, Jesus está ao seu lado, porque somos nós quem permitimos.
o que ele lhe perguntaria? Como você está com você na sua autoafetividade? Como você está cuidando de você? E com essa ternura, busquemos este coração generoso e amigo deste sol de amor que aquece e ilumina as nossas almas. Ó Jesus querido, amigo inseparável das nossas vidas, sabemos, Senhor, que somos nós as ovelhas que o Pai lhe confiou e que onde estivermos e como estivermos, temos a certeza que estamos sob o vosso olhar amigo e amoroso. Portanto, Jesus querido, nós lhe rogamos, ajude-nos a internalizarmos as lições sublimes do vosso Evangelho e, através da nossa autoafetividade, da nossa autotransformação e das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, estarmos comprovando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a ti, Jesus, e a Deus, porque não existíamos e ele nos criou por amor e nos deu para a tua guarda amorosa. Rogamos, Jesus querido, que as nossas humildes vibrações possam servirem de alguma forma para ajudar-te a envolver os nossos irmãos na Palestina, que estão padecendo os horrores da guerra, da Ucrânia. E nós lhe rogamos, Jesus, em favor dos nossos governantes temporais. Rogamos, Jesus, em favor desta alma querida, recém-desencarnado, nosso Papa Francisco, e todos aqueles que gravitam em torno da sua vida. Que possa, Jesus amado, a tua paz, o teu amor, envolver os nossos lares, nossos familiares, envolvendo a toda a humanidade. Dê-nos o teu amor, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.